Já temos, então, o prefeito, já temos o prefeito Luiz Carlos de Siqueira, prefeito de Aparecida, conosco. Prefeito, agradeço muito pela sua participação. Boa tarde. O senhor entrou na Justiça, então, tentando impedir que Aparecida entrasse nessa fase vermelha, né, muito restritiva. Por que o senhor teve essa atitude? Qual é a situação em Aparecida neste momento? Agradeço pela participação mais uma vez. É uma obrigação minha, como homem público, prestar a vocês todas as informações requeridas. Na verdade, a minha cidade, ela vive uma tragédia socioeconômica. A Aparecida é depositária da fé e da esperança do povo brasileiro. E aqui, ao longo desse período de pandemia, nós perdemos 12 milhões de peregrinos. Isso trouxe uma tragédia socioeconomicamente falando. E com isso, eu fui à Justiça porque meus números davam ao prefeito a responsabilidade de chamar o município para a fase laranja. Porque o decreto estadual, ele fala que 75% acima deverá entrar no vermelho. Aqueles que estiverem abaixo ficariam, então, no laranja. Só, gente, que eu estou governando uma cidade que vive uma tragédia. Aparecida hoje é uma cidade que tem mais de 70% de desempregado. O comércio todo quebrado e quebrando. Agora, com esse novo decreto emergencial do governador, está levando nossa cidade para o resto, né? Porque com esse decreto, o Santuário Nacional não poderá ter mais missas. Então, com isso, a nossa situação é muito grave. Eu fui para a Justiça para que eu pudesse equilibrar o antagonismo que é a pandemia de um lado e o socioeconômico do outro. E a minha pandemia aqui estava equilibrada como ainda está, né? Hoje eu não tenho nenhum paciente no respirador e nós temos 20 leitos de respiradores aqui. Então, o que ocorre? Está difícil para mim governar uma cidade subjugada, que está de joelhos, que está suplicando uma ajuda do governo do estado e do governo federal. Ajuda para quê? Para matar a fome do nosso povo. Nós precisamos de cestas básicas, porque recursos próprios eu não tenho. A cidade não paga nada. Então, a nossa situação é essa. Infelizmente, estamos vivendo um momento, talvez o pior momento de uma cidade, que é depositária da fé e da esperança do nosso povo. Os peregrinos vêm aqui para suplicar aos pés da padroeira uma vida mais digna, ou para pedir, ou para agradecer. Hoje nós não temos mais os peregrinos aqui, infelizmente. Amanda. Prefeita Amanda, boa tarde, minha solidariedade a vocês. Na sua visão, o que poderia ser feito para amenizar essa situação e, obviamente, concomitantemente, controlar a pandemia, né? O que foi feito também em meses anteriores, quando a gente teve uma abertura maior, isso implicou em mais internações ou num aumento da contaminação. Eu também queria entender um pouco sobre a estrutura hospitalar de Aparecida. Vocês têm só leitos de enfermaria ou vocês têm algum leito de UTI? Se alguém precisar de leito de UTI em Aparecida, precisa ir para algum município vizinho? Veja bem, nós temos os leitos de enfermaria e nós temos os leitos com respiradores. São 20 leitos de respiradores. Então, eles acabam, eu não diria que seria uma semi-UTI, mas são respiradores que abastecem a necessidade e a demanda de uma insuficiência respiratória que possa se agravar. E quando o quadro chega a um descontrole, que haja uma necessidade de uma unidade de terapia intensiva, evidentemente que o nosso CROSS de emergência é obrigado, por força constitucional, a regular essas vagas aí no sistema público estadual. Mas nós temos um equilíbrio aqui em Aparecida. O quadro é grave em todo o Brasil? É grave. Nós, como cristãos, temos que pensar na vida? Temos que pensar na saúde das pessoas? Temos. Mas nós temos que pensar também na dignidade socioeconômica. Se eu tivesse uma ajuda do Estado ou da União para mim socorrer as necessidades hoje de fome, de desinterado, de uma tragédia social que a Aparecida vive, a gente ainda conseguiria tocar.
Mas hoje eu quero deixar claro a você com toda sinceridade, minha cidade está destruída, mas completamente destruída no socioeconômico. A nossa periferia, eu não suporto mais ver gente chorando e pedindo comida, porque está faltando comida na mesa. Então, a situação é muito complicada. Existe, vocês sabem, vocês são jornalistas experientes aí a nível nacional, que existe esse conflito entre a economia e entre a pandemia. Eu acho que cada qual a seu ponto. Eu entendo, por exemplo, os municípios, eles são autônomos. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu aos governadores e aos municípios o protocolo da gestão para que cada município, cada estado conduzisse a sua vida, a autonomia dos municípios foi-se embora. Os municípios brasileiros hoje, os nossos aqui em São Paulo, nós não temos mais autonomia. Hoje tudo é ditado pelo governo de São Paulo. Esse que é o problema. Nós temos a nossa realidade e o governo não tem os olhos voltados para a tragédia econômica, socioeconômica que o município vive. Essa que é a dura realidade. Ontem, para vocês terem ideia, eu tive uma manifestação aqui na porta da prefeitura, manifestação grande, e as pessoas queriam ouvir o prefeito. Eu fui ao encontro deles e disse a eles, olha, tudo que eu poderia fazer, eu fiz, até um plano emergencial do município de alimentação para mim matar a fome do povo aqui, eu estou me esforçando aqui dentro para mim poder lançar, e sem recursos. Então, vocês experientes que estão aí buscando notícia no país todo, vocês não imaginam, talvez Aparecida seja a única cidade brasileira que está em situação de miséria, de tragédia. Essa que é a grande verdade. E miséria, desemprego, pobreza, isso tudo mata, né, Silvio? Exato, e nessa hora o que as pessoas buscam, né? As pessoas buscam fé, as que têm. Né? E Aparecida é o maior templo, no caso católico, do Brasil. O prefeito falou em 12 milhões, uma perda de 12 milhões de peregrinos. É a mais baixa desde 1970, prefeito. Me corrija se eu estiver equivocado. É uma queda de 75%, o que aconteceu no ano passado. Eu conheço muito bem, eu sei do comércio que existe ali, das lojas pequenas, são pequenos empreendedores, pequenos lojistas, pequenos restaurantes, pessoas que vendem as coisas que são inclusive baratas, justamente para que os peregrinos tenham condição de comprar. Essa economia local, o prefeito acabou de falar, ela foi devastada por conta dessa decisão do lockdown. Mas, prefeito, para eu não me alongar aqui, porque já fiz críticas até demais à gestão do governo de São Paulo, a minha preocupação é também com as crianças. Qual é a situação das escolas no seu município, essa geração que já está sacrificada, mais uma vez, a geração Covid terá sérios problemas no futuro. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, num protocolo de responsabilidade da administração, do prefeito, da minha competente secretária da Educação, a professora Adriele, nós não voltamos com as aulas. Nós estamos acompanhando e entendemos que o momento era inoportuno para voltar para a escola. Então, a gente não retornou com as escolas públicas municipais. O que eu queria dizer a você é o seguinte, essa colocação que você fez, você foi muito feliz. As crianças estão sofrendo muito dentro de casa, porque as crianças perderam o seu relation. Elas não interagem mais umas às outras, elas estão todas fechadas dentro de casa. Eu tenho um exemplo típico, eu tenho uma netinha de 5 anos que não consegue mais ir para a escola e a menina está num sofrimento danado. E isso a gente tem que mostrar como num todo. Toda essa população da escola, as crianças estão sofrendo muito. Agora, e a gente não vê a solução, né? Aqui, a minha rede escolar, eu não reabri, porque para dar um suporte e tal, para que os pais e as mães também pudessem sofrer junto com as crianças dentro de casa. Esse é o retrato da capital mariana do Brasil, uma das cidades mais importantes para o coração e para a alma do povo brasileiro. Aparecida
está destruída, socioeconomicamente falando. Constantino. Pois é, prefeito, são relatos muito comoventes, né? E a gente percebe que tem uma dimensão muito maior do que ficar focando apenas, né? É óbvio que isso também não é algo a ser diminuído, mas apenas nas mortes de Covid, né? Inclusive me causa espécie que eu acho que a mídia vai ficar acumulando desde o início e não fazendo uma contagem anual como faz com todas as outras causas de morte, né? Pelo menos até 2022 parece que vai seguir nessa toada. Prefeito, nós conversamos com outro prefeito antes e ele falou que tinha na equipe especialistas de outras áreas, como por exemplo psicólogos. Na sua cidade há um monitoramento de efeitos secundários dessas medidas todas, por exemplo, aumento de ansiedade, depressão, possibilidade de suicídio? Como é que está sendo esse ambiente dramático que o senhor descreve aqui para a gente? Como é que está sendo o impacto disso nas vidas e a Prefeitura está conseguindo monitorar isso? Nós temos uma estrutura boa aqui, né? Eu gosto muito de gente, muito da pessoa humana, então eu pedi para que a minha secretária colocasse os nossos psicólogos à disposição para que a gente pudesse equilibrar esse comportamento da mente humana, né? Da depressão, da ansiedade e tal. Eu vou passar só um exemplo para vocês. A semana passada eu estive no pronto-socorro para ver um amigo meu que tinha fraturado um crânio. Eu adentrei num quarto. Daí logo eu fui chamado por um senhor, né? E do lado dele estava a esposa. Aí eu perguntei: meu irmão, o que os trouxe aqui? A esposa que me respondeu: ele tentou suicídio. Aí eu perguntei para ele: meu irmão, mas o porquê desse suicídio? Você tem filho, você é um rapaz trabalhador, sempre foi digno. E ele respondeu dessa maneira que você está me colocando, entendeu? Fome, eu estou sem recurso para levar comida para minha casa, não suportava mais ver minhas crianças passando dificuldade e tal. Então esse é o quadro real. E com muita responsabilidade eu estou te contando esse caso. E aqui está desse jeito: depressão, tentativa de suicídio, as coisas estão dramáticas aqui. E eu até agradeço vocês da Rede TV de me dar essa oportunidade para que as autoridades constituídas do Estado, da União, olhem nossa cidade com os olhos que o brasileiro olham aqui. Os brasileiros, eles olham a Aparecida com carinho, com apreço, que a Aparecida é depositária da fé. E me parece que os governos não querem olhar para cá, com a nossa realidade, com as nossas dificuldades que nós estamos vivendo. Esse é o quadro real. Eu é que agradeço, viu, vocês de ter dado a oportunidade para mim passar uma situação grave de um município muito importante para os olhos e para o coração do povo brasileiro. Eu que passo muito ali por Aparecida, nos meus deslocamentos de São Paulo para o Rio, às vezes de carro, então do Rio para São Paulo. É muito duro ver ali aquela falta de movimento, aquele bondinho parado, o pátio da igreja vazio. É uma situação dramática, muito complicada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o prefeito de Aparecida. E eu fico imaginando quais são os caminhos para o senhor, para a prefeitura, de que maneira o senhor pode agir num diálogo com o governo do Estado, pedindo ajuda à União, tentando de alguma forma sensibilizar o poder judiciário. O que o senhor vê como caminho para o senhor, para a sua cidade? Olha, veja bem, eu me recorri ao governo de São Paulo. Eu estive no Palácio dos Bandeirantes com o secretário Vignoli e passei e na verdade eu não fui pedir nenhum recurso para obras, para nada. Eu fui pedir cesta básica para que eu pudesse matar a fome do meu povo. E ele se comprometeu de nos ajudar. Mas já se passaram mais de um mês e a fome minha, ela não espera. A fome não é para amanhã, ela é para agora, né? Ou seria para ontem, mas não tive êxito. Aí a semana passada eu peguei um avião aqui de madrugada, desesperadamente, fui a Brasília e solicitei ao senhor ministro da Cidadania, que é a pasta da assistência, e gentilmente ele acabou me atendendo de última hora. Eu coloquei que a minha situação é gravíssima. O ministro João Roma
foi muito educado, muito solícito comigo e disse que ele não deixaria de me ajudar e marcou uma data entre o dia 25 e 26 para que ele pudesse me oferecer uma quantidade de cesta básica. O que eu quero dizer a vocês é que eu sou cristão, sou uma pessoa que gosta da pessoa humana. Eu estou governando uma cidade, eu tenho chorado quase todos os dias aqui no gabinete, porque eu tenho encontrado com amigos meus que foram dignos a vida inteira, que sempre trabalharam e que nunca tiveram coragem de sair para pedir uma cesta básica. Agora tem vindo aqui no gabinete com vergonha, subjugados, porque não tem mais o que comer. Então, eu estou com essa esperança pelo ministro, pelo que ele prometeu para mim, para me ajudar. Ele disse que entre o 25 e 26 ele entraria em contato comigo para que eu pudesse pegar uma quantidade de cesta básica para matar a fome, somente para matar a fome, gente, para resgatar a dignidade. Porque eu quero dizer a vocês que nenhum pai de família, que nenhuma mãe de família terá dignidade se faltar comida na mesa para tratar dos seus filhos. Não vai ter dignidade se abrir a geladeira e não ver o leite para dar para os seus filhos. E essa é a nossa situação real que nós estamos vivendo. A Aparecida está vivendo um grave momento. Eu, mais uma vez, agradeço à Rede TV, para que ela está me dando uma oportunidade de eu passar a situação de uma cidade que é importantíssima para o Brasil. E hoje ela está numa situação muito difícil. Muito emocionados, né, movidos e solidários e tentando imaginar uma maneira em que nós poderíamos ajudar mais ainda, porque é um exemplo muito duro, Amanda. Tenta levar o programa. Não, nós todos estamos absolutamente comovidos com o seu relato, prefeito. Eu acho que o que podemos fazer enquanto jornalistas é tentar chamar atenção para o problema de Aparecida, viralizar isso nas redes sociais, contribuir com as nossas redes sociais também e com o nosso espaço na Rede TV. Faltam poucos minutos, eu queria que, enfim, o senhor ressaltasse mais alguns pontos, ou falasse mais alguma coisa que queira, ou sobre a vacinação também em Aparecida, como anda. E, enfim, nós todos estamos aí com o senhor, torcendo para que a situação melhore logo. Eu agradeço. O que eu gostaria de dizer que, como a minha cidade perdeu a liquidez, as pessoas não estão pagando os impostos, né? Nós estamos com uma demanda muito grande. Eu virei 2020 para 2021 com 103 milhões de reais de dívida ativa. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar. Agora, janeiro, fevereiro e março, eu praticamente não tenho receita dos recursos próprios. E vocês sabem bem que nós temos o FPM e o ICMS. E depois nós temos as verbas vinculadas, que você não pode mexer numa situação dessa de emergência em relação à cesta básica e tudo mais, porque são verbas vinculadas. Então, o que ocorre? Eu estou nessa situação também por isso, porque como é que eu vou chegar numa população que não tem dinheiro para pagar? Agora, em relação à vacinação, nós temos aqui em Aparecida 2.358 pessoas vacinadas na primeira dose. E agora, no protocolo da segunda dose, eu estou com 930 pessoas vacinadas. Aqui, o protocolo da vacina tem sido cumprido rigidamente. Não há favores políticos aqui. Eu estou tendo muita responsabilidade com a minha secretária da Saúde, com a minha coordenadora da Vigilância Sanitária, para que a gente seja leal com a população. É isso que a gente tem feito. Prefeito Luiz Carlos de Siqueira, prefeito de Aparecida, muitíssimo obrigado pela sua participação.